pessoal, bom dia a todos e todas. Em nome do Comitê de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho, nós vamos abrir, vamos dizer assim, oficialmente esse painel, dando super boas-vindas a todos e todas, e em especial os nossos colegas e que se dispuseram, né, com esse painel, nos brindar com essa discussão sobre diversidade, gênero e participação das mulheres em cargos de gestão. Né? Então, em função disso, pergunto se todos os panelistas já estão presentes na mesa. Sim, estamos. Olá, Kelly, obrigada. Falcão, Alessandra Maciel, Priscila Politics e Tatiana Sanches. Estamos todos aqui? Quem apresentará seremos a Priscila e eu. A Priscila Zamora e eu. Então ótimo, pessoal. Na verdade, o Comitê de GPR cada um se responsabilizou por estar em algum lugar, em algum momento, e dar essas boas-vindas a todos, desejar uma ótima sessão e, mais uma vez, agradecer pelo painel de um tema que nos é, né, precioso, que tem uma carga de interdisciplinaridade também muito grande. Vejo aqui entre nós colegas de outras, né, que usualmente têm trabalhado em outros campos, como Ricardo Gomes, que é muito mais voltado para a PB, não é, Ricardo? Então, dar as boas-vindas a todos. Já peço desculpa antecipadamente, porque, em função de algumas demandas aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, eu vou ter que me ausentar daqui a pouco. Esse mundo virtual está nos complicando, né, pessoal? E, obviamente, gerando outras demandas para as mulheres em cargos de gestão, como é o meu caso atualmente na diretoria da Faculdade de Ciências Econômicas aqui da UFMG. Então, olha, uma ótima sessão e, assim que der meu tempo, vocês me perdoem, já adianto que vou sair a francesa. Mas tenho certeza que será um painel extremamente produtivo e uma discussão de altíssimo nível. Então, obrigada, Priscila, obrigada, Tatiana. Vamos lá? Obrigada, Kelly. Bom dia a todos e todas. Muito obrigada. Agradeço a Enampad, a Alessandra e ao Roberto, que, representando como eu a ANAMBA, tomaram todas as medidas administrativas. A Alessandra também teve outro compromisso que foi marcado num horário em que coincidiu com este, e um compromisso que ela não tinha autonomia para alterar sem causar prejuízo a outros. Então, nós viemos. Agradeço muitíssimo a Priscila, da Women in Management. Ela é cofundadora da Women in Management e apresentará comigo. Na verdade, como ela vai explicar, foi a Priscila quem nos contatou há algum tempo para falarmos sobre desenvolvermos essa pesquisa, rodarmos a pesquisa, que foi desenvolvida pelo grupo dela no Chile. Então, ela nos procurou para fazermos o mesmo no Brasil. Então, agradeço muito o contato da Priscila, é um prazer conhecê-la, e também ela ter tido essa ideia e essa iniciativa de vir até a ANAMBA. Como disse, ela é cofundadora, né, e gerente geral do Women in Management, que auxilia as empresas na inclusão de mulheres em cargos de gestão. Portanto, tem um papel fundamental não apenas para as mulheres, mas para o mundo dos negócios, para a gestão de forma geral. Meu nome é Tatiana, eu sou diretora de acreditações da ANAMBA, que é a Associação Nacional de MBAs do Brasil, e sou head de regulação educacional e ombudsperson da São Paulo Escola de Negócios. Eu represento a São Paulo na ANAMBA e estou aqui representando a ANAMBA, assim como a Priscila, representando a WIN como a criadora dessa pesquisa, na verdade. Priscila, você gostaria de falar alguma coisa antes de eu começar a compartilhar os slides? Muito obrigada, Tatiana, a todo o equipo organizador,
Eu sou Priscila Zamora, obrigada pela apresentação, Tatiana. Eu estou em Chile, então eu vou tentar falar um pouco devagar espanhol a apresentação, mas fico muito feliz de encontrar com vocês hoje e falar de uma coisa tão importante que é a igualdade de gênero em escritor privado e vamos a compartilhar nossa investigação hoje. Muito obrigada de estar hoje com vocês. Eu estou compartilhando com vocês a nossa apresentação. Eu entrei aqui também como um backup, né? Então, ao que me parece, ela está aparecendo perfeitamente. Se alguém tiver alguma questão ou estiver com alguma dificuldade, por favor, nos avise, tá? Então, o nome do nosso painel é a diversidade de gênero e a participação das mulheres em cargo de gestão. Como nós já nos apresentamos, a Priscila e eu, que vamos falar, mas também gostaríamos de mencionar rapidamente e agradecer à equipe autora do relatório de pesquisa, a Alessandra Costenaro Maciel, que é a diretora executiva, o presidente da ANAMBA, o Carlos Elias Rocco Benavides, também da UIM, que foi responsável pela pesquisa, o professor Jandir Pauli e o professor Alessandro Sassi da Silva, que fizeram toda a parte de sociologia e psicologia na análise de dados no Brasil. O professor Leandro Morilhas, que trabalhou na tradução para o português da pesquisa, auxiliou nessa tradução e adaptação, e eu, que trabalhei na redação final e na composição do texto do relatório em português também. Bem, o objetivo dessa pesquisa é identificar se a incidência de estereótipos está relacionada com o baixo número de mulheres em cargos de alta gestão em empresas brasileiras. Então, como nós vemos aqui, e até pela característica das instituições envolvidas na pesquisa, é uma pesquisa com um cunho muito prático, não estritamente acadêmico ou teórico. Teve um rigor metodológico, um rigor acadêmico, porém, os seus objetivos são de reflexão. Acredito que a primeira reflexão já foi levada a cada um no momento de responder a pesquisa, porque exigiu uma autoanálise e uma percepção de como se entendia o mundo ao redor. Então, o primeiro passo já foi levar essa reflexão para cada respondente, e também levar posteriormente, né, agora que a gente tem os resultados e já refletiu sobre eles, essa discussão para um campo prático, realmente, como podemos melhorar a vida, a carreira e a inserção das mulheres, o desenvolvimento das mulheres e, para além das mulheres, das empresas de forma geral e, portanto, dos países e assim por diante, como melhorar todo o cenário do mercado de trabalho e dos negócios a partir dessa análise do peso da incidência de estereótipos. Tá? Então, a gente gostaria realmente de colocar essa visão prática. O selo de acreditação da ANAMBA, né, a ANAMBA confere selos de qualidade para escolas de negócios e MBAs, considera essa discussão e auxilia as escolas que tenham interesse em obter o selo, auxiliam a participar dessa discussão e incentivam esses padrões, né, por meio da verificação da quantidade, do equilíbrio entre alunas e alunos em MBAs executivos, professoras e professores, assim como cargos técnico-administrativos. Então, a gente tem isso na nossa atuação, temos isso como um parâmetro de qualidade dos MBAs, a alta qualificação das mulheres e também mulheres que sejam responsáveis pela provisão educacional em escolas de grande apreço acadêmico,
e, por fim, discutimos isso como estamos fazendo aqui, tá? Agora eu vou passar a palavra para a Priscila. Obrigada, Tatiana. Sí, quiero comentarles brevemente sobre la historia de cómo empezamos a crear toda esta organización y luego el estudio. Nosotros estábamos cursando un grupo de estudiantes, un programa de MBA en la Universidad de Chile, que tenía una parte del programa en otros países. Yo estuve en Canadá, mi socia también. Parte del directorio estuvo en Inglaterra, en Australia, y empezamos a notar de que las escuelas de negocio impulsan muchas redes de mujeres profesionales y se habla de la igualdad de género también como una herramienta de empoderamiento para las mujeres, pero también de prácticas organizacionales que tienen que impulsar las empresas. Entonces volvimos a Chile después de 2 años. Yo estuve en Montreal, en Canadá, estudiando, estuve en Harvard también, en Boston, y notamos de que hace 6 años esta era una temática muy importante en esos países. Cuando volvimos a Chile, empezamos a hacer encuentros desde la universidad con mujeres y hombres para hablar de esta temática, y en los primeros 3 años hicimos muchos encuentros, pero ya en el tercer año quisimos levantar nuestra propia investigación, y por eso es que empezó a nacer el estudio. Nuestra organización es una empresa, pero es una empresa social, es una empresa B certificada, que son empresas que buscan triple impacto, impacto social, económico, por supuesto. Somos una empresa que busca utilidades, pero también nos preocupamos del medio ambiente, y esta es un área nueva en el sector privado de cómo las empresas pueden hacer negocios éticos y hacer el bien desde sus propósitos organizacionales. El nuestro hoy día es impulsar la igualdad de género en empresas a través de comunidades de mujeres y ahora también comunidades de hombres para que trabajemos esta temática. Y en la búsqueda de las investigaciones que habían, si bien hay mucha investigación desde Norteamérica, desde Europa, no había mucha data local, en nuestro caso chilena, y tampoco latinoamericana. Y una de los cuestionamientos que nos hicimos al inicio es: ¿querrán las mujeres realmente estar en los roles de liderazgo? ¿O es algo que estamos empujando, que estamos impulsando, y es algo que quizás no quieran naturalmente estar? Queríamos profundizar sobre las razones de las barreras, si eran internas o eran externas, y qué es lo que pasaba en la brecha de género en el sector privado. Y la brecha de género entendida desde un ámbito muy importante es la representación de mujeres en roles de liderazgo. La otra es la brecha salarial, y la otra es la participación de las mujeres efectivamente en el mundo del trabajo remunerado. Entonces, en este primer acercamiento hicimos una alianza con la Headhunter Internacional Robert Half, y el año 2018 hicimos este primer estudio, que luego de impulsarlo buscamos también cómo poder profundizar en otras áreas en Latinoamérica, y fue donde, buscando la mejor parceira, encontramos a NAMBA, que nos ayudara en justamente replicarlo y analizar luego juntas y juntos si habían diferencias culturales también, si podíamos encontrar alguna diferencia significativa. Adelantando, la verdad es que notamos que no habían diferencias significativas, estamos en una cultura bastante similar, pero fue bien interesante, y ahora vamos a profundizar en cuál fue el método que hicimos para llegar a esos hallazgos. Si pasamos a la próxima, por favor, Tatiana. Muchas gracias. Entonces, nuestra metodología de la pesquisa en Chile: nosotros hicimos un formulario anónimo, un cuestionario anónimo, lo enviamos a 449 personas, de las cuales 74,4% fueron mujeres y un 25,6% fueron hombres. En nuestro caso, la mayoría eran profesionales con educación universitaria completa, es decir, solo pregrado, un 49%, y profesionales con magíster o maestrado,
fueron un 42%. El promedio de la edad de nuestra muestra fue de 38 años, con una desviación estándar de 8 años. Un 55% de las personas participantes tenían hijos e hijas. Y dentro de la empresa notamos las personas que trabajaban, había una diferencia significativa en la distribución de cargos, donde la cantidad de hombres en alta dirección era alrededor de un 24%, en comparación con las mujeres que estuvimos encuestando, que era solamente un 14%. Y el total de los casos, 171 personas trabajaban en empresas con más de 500 empleados, que pueden considerarse empresas de mediano tamaño, y el 27% de la muestra correspondía a personas que trabajaban en empresas de hasta 50 empleados, o sea, empresas pequeñas. Eso en relación a nuestra muestra y la metodología que usamos, así que ahora le entrego a Tatiana para que nos cuente cómo fue el levantamiento de la información en Brasil. Obrigada, Priscila. No Brasil, também utilizamos o questionário anônimo e nós focamos nos públicos de escolas de negócios, vou mencionar as escolas a seguir. E então nós tivemos 523 respondentes, como nós vemos, uma maioria considerável de mulheres também, 62%. Desse grupo, 43%, né, dessas mulheres têm entre 26 e 35 anos, 39% não têm filhos. Quanto ao nível hierárquico nas empresas, 45% analistas e especialistas, e apenas 21% em cargos de alta gestão. Comparativamente, dos homens que responderam, 38% estavam em cargos de alta gestão, ou seja, 21% mulheres, 38% homens. Já nos cargos de média gestão, houve um equilíbrio e não uma diferença muito grande. Né? No Brasil, as escolas que responderam foram a ESPM, a Unigran Rio, a Sampol, a FIPECAF, a FIA, a IMED, o INSPER, a FECAP e a EAESP da FGV. Com isso, a gente vê uma concentração maior, né? Ou seja, primeiro, apenas Sul e Sudeste, e principalmente Sudeste, com uma maioria em São Paulo, sendo a Unigran Rio bem representativa na amostra, por ser uma instituição muito grande no Rio de Janeiro, e a IMED no Rio Grande do Sul. Nós estamos trabalhando em aumentar nossos contatos em outras regiões do Brasil. A gente sabe que tem algumas dificuldades com relação a isso, mas a ANAMBA conseguiu até aumentar os seus contatos nesse sentido, em decorrência da pandemia, pelas relações começarem a ser bastante digitais, né? Nós tínhamos mais eventos presenciais, então, assim, nós esperamos aumentar essa diversidade, a capilaridade da ANAMBA pelo Brasil. Mas, no momento, foram essas as escolas que responderam. Bom, então eu gostaria de passar a comentar com vocês esse índice global de desigualdade de gênero, que faz parte do Fórum Econômico Mundial. Nós vemos sempre anualmente, né, o resultado desse índice. Eu não sei se alguém acompanhou a evolução dele nos últimos anos. Então, em cerca de um pouco mais de 150 países no mundo, em que as primeiras colocações são de países com menor desigualdade e as últimas colocações de países com maior desigualdade. Em geral, a gente fica para baixo do meio. Né? Então, quando a gente acredita que nossa situação, algumas pessoas acreditam, né, que a situação no Brasil
em termos de desigualdade de gênero, não é um problema, talvez sejam tomados como referência os países que estão em último, penúltimo lugar. Mas existem mais de 150 posições, portanto, na verdade, nós não estamos exatamente muito bem. Esse índice, ele sai em algumas matérias de uma maneira dinâmica, em que é possível ir modificando o infográfico e percebendo e comparando, por exemplo, o Brasil com a Noruega, o Egito com a Bélgica, enfim, e é muito interessante ir verificando, né? Então, em 2017, essa era a nossa posição, em 2018 era essa, em 2019 e em 2020. Então, não é assim, olha, que maravilha, né? Vamos falar sinceramente. E aqui é importante a gente chamar a atenção para dois fatos. O Brasil tem uma das piores posições da América Latina, esse é um aspecto, e o outro é que aqui nosso estudo e nossa reflexão não tem como objetivo simplesmente imaginar assim, vamos fazer o Brasil subir no ranking, não é isso, mas é mudar, pensar em como, refletir sobre o que afeta a condição da mulher no mundo, né, nessas situações. Como a Priscila falou, ela tem uma vivência super globalizada e procura ampliar cada vez mais esse olhar com toda a atuação dela e dos parceiros dela em diferentes países e continentes, enfim. Então, aqui não se trata simplesmente de melhorar um país e que os outros continuem na mesma situação, mas sim refletir globalmente em uma melhora sustentável, que, como nós falamos, não afeta apenas as mulheres, inclusive, né? É uma melhora que traz todo um avanço globalizado e generalizado. Tá? Então, isso é só para dar assim, um panorama, né, de como nós estamos no mundo. Né? Outro aspecto que é interessante a gente pensar nos termos de igualdade e equidade, né, que são termos que às vezes são ditos mais ou menos como sinônimos, mas por que a gente muitas vezes prefere falar em equidade? Porque a equidade considera as diferenças e preserva, valoriza e não faz com que essas diferenças sejam empecilho, e sim que haja uma diversidade também dentro da diversidade. Né? Então, é interessante a gente pensar que uma mulher, muitas vezes, não deveria ser pensada como um estereótipo específico, e sim como pessoas de diferentes etnias, culturas, religiões, campos, enfim. Né? Então, ter essa visão de cara já é importante para que a gente evite fazer com as mulheres aquilo que a gente justamente entende por essa pesquisa, que as mulheres já sofreram em questões de gênero. Então, agora, dentro do mundo das mulheres, no cenário analisando as mulheres, a gente precisa tomar um pouco de cuidado para também não colocá-las todas, digamos, como se fossem a mesma pessoa ou como se tivessem que ter as mesmas características. Né? Bom, esse item, ele me lembrou de um curso que eu fiz uma vez numa universidade do Canadá sobre ética e respeito no ambiente de trabalho. E essa ferramenta, esse curso, ele tinha uma ferramenta que não era do curso, era uma ferramenta que foi criada por um grupo de Harvard, chamada Implicit. Eu não sei se alguém já viu, dá para usar gratuitamente pela internet e fazer um teste, é um autoteste de vieses, né? E ele vai ficando mais rápido, então, assim, não dá tempo da gente decidir por aquilo que a gente quer acreditar. Então ele mostra o nosso próprio viés para alguns assuntos. E
eu acho que é uma ferramenta de autoanálise também bem interessante nesse sentido, né, para a gente perceber também como nós pensamos, mesmo nós que estamos procurando aprender sobre esse tema, né, todos nós que estamos aqui, às vezes também nos surpreendemos com o que a cultura ao longo do tempo pode ter deixado de marcas em nós, e nós simplesmente não percebemos. Então, assim, também requer uma reflexão, né? Indo agora bem para dentro da pesquisa, essa pesquisa, ela tomou, o relatório de pesquisa tomou como referência uma teoria, né, o labirinto da liderança, que é uma analogia criada por algumas estudiosas, que fala sobre a complexidade e a ambiguidade do trajeto profissional de uma mulher. E que esse labirinto ele teria 3 dimensões: as ambições e expectativas das mulheres, os estereótipos com relação a elas e o comportamento atribuído ou esperado, tanto às mulheres quanto aos homens. O que esse labirinto apregoa é que o caminho e o estilo da mulher é menos linear do que o caminho do homem rumo a altos cargos diretivos. É claro que aqui nós estamos simplificando e generalizando em termos de homens e mulheres, mas para fins da gente conseguir concentrar e observar isoladamente alguns aspectos. É claro que é mais complicado que isso, mas de uma maneira assim mais didática seria essa a ideia. O caminho da mulher é um pouco mais complexo, ele parece mais um labirinto e não uma estrada. Então, o que nós vamos fazer? Desculpa, voltar um segundo. Nós vamos pegar as 3 dimensões e, sobre elas, destacar algum ponto e comentar algum ponto da pesquisa. Priscila, antes de eu entrar na dimensão 1, você gostaria de fazer algum comentário? Solo recalcar, me gustó mucho que comentaras de que la brecha lamentablemente sigue creciendo, la brecha de género en el mundo, y estudio tras estudio sigue saliendo de que a pesar de que tenemos más concientización del tema, lo hablamos en paneles, lo hablamos en empresas, en las universidades, la verdad es que la brecha sigue creciendo. La data del Foro Económico Mundial así lo muestra, junto con muchos estudios cada año de organismos internacionales, y principalmente creo que vienen 2 tendencias importantes en el futuro del trabajo que afectan también más a mujeres que a hombres. Una ha sido sin duda la pandemia, y cómo muchas mujeres se han restado de la fuerza laboral por el cuidado de niñas y niños en el hogar, lo que nos ha hecho retroceder, en el caso de Chile, 10 años de avances. Hoy estamos en el número similar a como estábamos el año 2011. Y también la otra tendencia que viene también a acelerar y acrecentar la brecha es la automatización y las tendencias de usar las tecnologías, donde las mujeres también estamos menos representadas. Así que, sin duda, yo creo que este es el momento de actuar, de aprender, de levantar información para justamente hacer políticas públicas, políticas organizacionales que nos ayuden a cerrar la brecha. Y también me gustó mucho, Tatiana, que comentabas que esto no es que lo hagamos para un país. La misma brecha que ocurre en Brasil está en Chile y en toda Latinoamérica, pero también en Estados Unidos, en Canadá, en Europa nórdica. Hoy día no hay ningún país en el mundo y ninguna empresa que tenga resuelto la brecha de igualdad de género, pero sí creemos que mientras más data tengamos, más investigaciones nos van a permitir hacer acciones mucho más acertadas para lograr ir cerrando la brecha. Así que creo que estamos muy alineados en el trabajo que queremos aportar. Obrigada, Priscila. Acredito que essa sua fala já nos traz direcionamento para refletir com relação ao futuro do trabalho, e também foram 2 exemplos do labirinto.
A pandemia, como mostram esses estudos, e quem não conhece uma mulher que abandonou um curso porque não podia continuar um MBA agora que está trabalhando de casa e no Brasil, durante alguns meses, as creches estavam fechadas, né? Quem parou de trabalhar, quem parou de estudar, por exemplo, a mulher. Né? Vários levantamentos foram feitos nesse sentido e você acabou exemplificando o labirinto, né, para as mulheres. Essa questão da tecnologia é interessante também. As tecnologias que usam algoritmos de inteligência artificial mostram que as análises sobre mulheres são desfavoráveis, porque os algoritmos, existe uma tendência em se perceber isso, que os algoritmos, por eles serem escritos e definidos por pessoas, eles estão replicando os vieses existentes na sociedade. Então, aí tem uma série de problemas ligados tanto ao reconhecimento facial quanto à análise de currículo, e a questão que tem se mostrado pelas pesquisas que eu vi, até um documentário muito interessante no Netflix, chamado Coded Bias, tem uma questão étnica muito grave, e dentro dessa questão étnica é mais grave para mulheres, ou seja, as mulheres negras estando em um extremo totalmente distante dos homens brancos, segundo os algoritmos, né, em análises de algoritmos e análises de currículo também. Então, essa parte da tecnologia também precisa ser pensada o quanto antes, porque o avanço é exponencial, né, e o tratamento dos dados é muito rápido. Então, quanto antes a gente parar para pensar nisso, menor pode ser o estrago, digamos assim, ou mais rápido pode se corrigir, né? Na dimensão 1, ambições e expectativas, nós destacamos duas partes. Essa é a primeira, e não é em detrimento das outras partes, é simplesmente o que nós destacamos para conseguir fazer um recorte do tamanho de uma apresentação mesmo. Essa afirmação: é muito difícil conciliar minha vida pessoal com o meu trabalho. Essa era uma das afirmações dentro da pesquisa sobre a qual cada respondente deveria se manifestar. Houve uma diferença considerável na resposta de homens e mulheres. E quem afirmou que era muito mais difícil, com mais frequência e de uma maneira mais acentuada, foram os homens, não foram as mulheres. Talvez todo mundo, quando olhou esse slide, tenha pensado que tivessem sido as mulheres, mas não foram. Os homens afirmaram mais do que as mulheres que é muito difícil conciliar minha vida pessoal com o meu trabalho. Atrelando ao que a Priscila acabou de falar, e mesmo antes, que tem várias pesquisas sobre isso, que a mulher é responsável pela maioria do trabalho doméstico, por exemplo. Inclusive, não tem diferença nessa resposta entre mulheres com filhos e mulheres sem filhos. Ambas demonstraram alguma dificuldade, mas esses grupos não demonstraram uma dificuldade maior do que os homens. Então, os homens, eles ainda entendem mais do que as mulheres que é difícil conciliar a vida pessoal com o trabalho. Então, as mulheres estão absorvendo esse impacto, de alguma forma. O outro aspecto chamativo dessa dimensão 1 é sobre a afirmação de que os homens acreditam mais na meritocracia do que as mulheres. Quanto a essa pergunta, mais mulheres discordaram e mais mulheres discordaram mais fortemente. Ou seja, os homens, eles acreditam mais que serão recompensados pelos seus esforços, ou que o seu currículo vai ser levado mais em consideração e assim por diante. Dentro
da, digamos assim, falta de confiança ou falta de expectativa com relação à meritocracia por parte das mulheres, existe ainda uma diferença etária. As mulheres mais jovens tendem a acreditar mais na meritocracia. Então, ao que indica ao longo da carreira, ou mulheres que atualmente já têm, já passaram por boa parte da sua vida profissional, que tenham mais de 46 anos, acreditam muito pouco na meritocracia. Então, no geral, mesmo as mulheres mais jovens acreditam menos do que os homens. Mas essa descrença, essa falta de expectativa é ainda diminuída ao longo da vida profissional da mulher. Junto desses aspectos, a gente vê que as ambições das mulheres têm uma proporção bem semelhante. As mulheres têm mais ambição até o meio da carreira. E não mais depois de mais de 20 ou 30 anos de carreira. Agora a gente não fala em termos de aposentadoria, mas sim da vida das pessoas, né? Não se imagina que uma pessoa vá trabalhar por 30 anos, no máximo ela vai, a princípio, na maioria, mudar de carreira, mudar de área, enfim, fazer uma transição, suave ou não, enfim. Mas, de qualquer forma, independente disso, essas são percepções bastante fortes, que têm uma diferença acentuada nesse item. Priscila, você gostaria de comentar? E mesmo quando eu não te perguntar, por favor. Sí, en nuestro caso hicimos este estudio pre-pandemia, entonces quizás no estuvo tan presente el balance personal y profesional, que se notó mucho ahora, por supuesto, en estos últimos 2 años. Sin embargo, en nuestra investigación también salió de que no hubo una brecha significativa entre mujeres y hombres en cuanto a su ambición de desarrollo de carrera. Mujeres y hombres buscan desarrollarse al máximo en su organización, y también fue muy interesante cuando desagregamos la data de mujeres con hijos y mujeres sin hijos. Ambas querían también desarrollarse al máximo y llegar a cargos de responsabilidad. Sin embargo, en la meritocracia también es donde vimos brechas, y la percepción del desarrollo profesional hasta ese cargo de alta dirección era percibido de menor forma hacia las mujeres sentían que habían más brechas en el camino que los hombres, que no veían tales brechas. Entonces, para nosotros fue muy importante ese primer insight de que las mujeres tienen la misma ambición que los hombres, incluso las mujeres con hijos, pero el camino en el desarrollo profesional, especialmente desde los 35 años, es donde se veían empezaban estas brechas y empezaba a desarrollarse de cierta forma esta teoría del techo de cristal, que hasta cierto punto las mujeres pueden desarrollarse, pero después ya se hace demasiado difícil. Así que también coincidimos en algunos de esos hallazgos. Sim. Obrigada, Priscila. Com relação à dimensão 2, os estereótipos em estilo de liderança, acredito que esse resultado já era esperado, ele não surpreende tanto, de que as mulheres acreditam mais na relevância da diversidade para melhores resultados, né? O que a gente percebe aqui? Que as mulheres acreditam mais que, se existirem mulheres dentro de um conselho de administração ou de uma diretoria, por exemplo, a empresa terá um desempenho melhor. Já os homens, eles não acreditam tanto nisso, de acordo com a pesquisa, né?
Então, tem uma afirmação que é a seguinte, na pesquisa: a diversidade de gênero nas equipes executivas tem um impacto positivo nos resultados da empresa. Então, nesse sentido, os homens acreditam menos nesse resultado. Por quê? Em outras perguntas, nós percebemos o posicionamento dos homens no sentido de entenderem que as mulheres agregam um pouco e têm uma liderança fraca e são menos eficazes do que os homens. Com isso, eles acreditam, quando eu falo eles, pessoal, por favor, não é uma generalização das pessoas, tá? Desculpe, é a questão da pesquisa, tá? Eles, preponderantemente, indicaram que as mulheres, na verdade, enfraquecem as diretorias, os conselhos, as gerências e assim por diante. Enfraquecem ao invés de fortalecerem. Então, elas não só não melhoram o desempenho, como também pioram porque trazem uma fraqueza, ao invés de uma força. Esse resultado me lembra, e essa discussão, que hoje em dia se fala muitíssimo sobre isso, né, a diversidade nos conselhos, e desconsiderando as questões de equidade e de inclusão com fins éticos, pensando mesmo na última linha, no lucro, o que se vê é que quanto maior a diversidade, maiores os pontos de vista e, portanto, menos pontos cegos, o que significa uma vantagem competitiva minimamente duradoura, porque vantagem competitiva hoje em dia é algo altamente circunstancial, é o topo da montanha, né? Não é algo que se mantém. Essa ideia antiga de que se podia manter uma vantagem competitiva, talvez, né, esteja também ligada a essa ideia assim, da manutenção do caminho reto, do caminho único que o mercado de trabalho e as inovações têm se mostrado um pouco mais voláteis, digamos assim. E, para isso, eu gostaria de mencionar uma pesquisa amplamente divulgada pela McKinsey, que confirma, né, que mediu, mensurou essa questão do diferencial da diversidade, né, pelas diferentes visões e, como resultado, uma vantagem competitiva. E aqui nós não estamos falando simplesmente de diversidade de gênero em termos de homens e mulheres cisgênero, mas também, né, quando a diversidade, segundo a McKinsey, e inúmeras outras pesquisas indicam que a diversidade traz resultados melhores para as empresas, diversidade de gênero amplamente falando, assim como étnica, etária e inclusão de grupos ou minorizados, ou enfim, com voz, que não tenham tanta voz, né, que isso traria um resultado bom. Eu gostaria de mencionar um exemplo do GPS que foi lançado pela Ford. Não é tão recente, mas também não é tão antigo. Era um GPS de um carro, né? Não tem 50 anos isso. E quando ele foi lançado, rapidamente, no GPS que aceitava comando por voz, rapidamente começaram a chegar muitas reclamações de não funcionamento. Muitas reclamações. Mas não era generalizado, porque ele funcionava, mas para muitas pessoas não funcionava. Quem reclamavam eram mulheres. Por quê? A equipe de engenheiros era toda de homens. E o GPS foi treinado com timbres de voz só de homens. Ninguém pensou nisso. Ninguém pensou que a mulher também ia dirigir, também ia ter o carro e também ia tentar usar o GPS. Então, ele não funcionava na maioria dos timbres de voz femininas. Ou seja, não era um problema na ferramenta, não era um problema técnico, foi um problema na decisão, né, na percepção. E aí, imagina o tamanho do problema que é ter de
alterar toda uma produção, enfim, o quanto de retrabalho isso traz, o quanto que isso traz de desgaste de imagem e de dinheiro mesmo, né? Falando assim, né? Então, isso é só um exemplo. Priscila, fica à vontade. Gracias. En nuestro caso, en la dimensión 2, cuando empezamos a analizar los estilos de liderazgo, un primer resultado que vimos fue de que, por supuesto, como Tatiana comentaba, los equipos cuando son balanceados en diversidad tienen mejores desempeños, sin duda, y hay una conciencia de ese caso de negocios que se habla en las empresas. Sin embargo, notamos en nuestra encuesta que la diversidad era mucho más valorada desde las mujeres que desde los hombres. Los hombres también tenían una visión positiva, sin embargo las mujeres tenían una postura mucho más clara de que sí la diversidad trae beneficios para la organización, y específicamente las mujeres entre 36 y 45 años fueron las que recalcaron mucho el valor de tener liderazgos diversos. Y muy interesante también, citando a McKinsey, que es un referente internacional en estas materias, les puedo compartir ahí en el chat el último estudio que salió hace una semana nada más, que es Women in the Workplace 2021, donde habla que el trabajo de diversidad sigue siendo liderado por muchas mujeres en todo el mundo. En el marco de la pandemia sigue siendo aún o más importante porque está relacionado al bienestar de los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, levantaron la alerta de que este trabajo, que podría empezar a ser diversidad e inclusión, el nuevo trabajo doméstico de la oficina no remunerado y no valorado. Se están acostumbrando las organizaciones a que lo están llevando las mujeres, y por supuesto tenemos que reforzar la idea de que este tema no es de mujeres para mujeres, sino que beneficia a toda la organización, a mujeres y hombres y la sociedad en general. Como alguien también comentaba en el chat, de cómo tenemos que empezar a hablar de la temática del cuidado como una temática social y no específicamente solo para mujeres, sino que es algo mucho más amplio. Entonces, la invitación es, si bien los estilos de liderazgo o el valor de la diversidad en el liderazgo lo recalcan mucho mujeres, tenemos que valorar ese trabajo, y creo que también hay que trabajar esa percepción de que es importante más allá del caso de negocios, más allá de que las organizaciones van a tener mejores utilidades financieras, que hay muchos estudios al respecto, también es un caso de derechos humanos y de justicia social. Entonces hay que balancear ambos argumentos para que los estilos de liderazgo también más diversos, más empáticos, colaborativos, tampoco son exclusivos de las mujeres, sino que son atributos que también tienen hombres. Entonces, empezar a girar la conversación hacia el valor que eso trae a las organizaciones, sin duda tiene que salir de la conversación de solo mujeres, y nos pasa frecuentemente que en estos paneles, en estos eventos, somos más mujeres que hombres. Entonces un desafío también es incorporarlo también a ellos. Así que también fue una reflexión similar en el que tuvimos de estos estereotipos de liderazgo y el valor que también traen, por supuesto, a las organizaciones. Obrigada, Priscila. Ainda dentro dessa dimensão 2 de estereótipos, o que nós percebemos por algumas perguntas a respeito das características de um líder ou de uma líder, quais são as expectativas, o que nós percebemos dos resultados é que se espera que um homem como líder manifeste características que são ditas femininas. No caso da mulher, espera-se que ela manifeste características masculinas e femininas em equilíbrio. Então, características que são tidas como, né, que são tradicionalmente tidas como atribuídas a homens e a mulheres. Essa imagem acaba que é
que decorre do resultado, né, das respostas oferecidas, acaba também nos exemplificando a questão do labirinto, né, em termos de um equilíbrio entre o que é tido como masculino e o que é tido como feminino, que precisa ser balanceado por uma mulher em um ambiente de trabalho, quando ela busca um cargo de liderança ou uma ascensão profissional. Então, essa é uma percepção também que nós tivemos. Você gostaria, Priscila, de comentar alguma coisa? No próximo slide eu já entraria na dimensão 3. Sí, estas expectativas, la verdad es que son muy arraigadas en las normativas de género, donde las expectativas que tenemos relacionadas a los hombres siguen siendo los estereotipos que teníamos hace 50 o 100 años, que son el rol principal de proveedor, que los validamos mujeres y hombres en roles de liderazgo. Su desarrollo está más relacionado al mundo público, por eso tenemos naturalizado de que ciertos comportamientos relacionados a hombres están también validados hacia el liderazgo de las personas en empresas. Así que aquí es como se dice el double bounding, o la doble exigencia que hay en que los hombres pueden ser hombres masculinos con atributos masculinos en el lugar de trabajo, y las mujeres debiesen tener atributos femeninos de su persona, mujer femenina pensando, pero también incorporar esos atributos masculinos de ser asertiva, de estar en el mundo público, de ser competitiva, y empieza una cierta forma de conflicto interno en cómo debiese comportarme. Y aquí pasan algunos fenómenos como lo comenta Linin, la Fundación Linin, de la teoría del agrado, que es cuando un hombre está en un rol de liderazgo es más agradado por el resto, la gente gusta de ellos porque cumple nuestra expectativa. Cuando una mujer está en un rol de liderazgo, nos pasa de que nos hace como un cortocircuito. Es una mujer, pero debiese ser amable, cuidadosa, pero cuando es asertiva, cuando dirige, nos pasa que no cumple la expectativa social, y las mujeres son menos agradadas en roles de liderazgo. Así que esto está muy arraigado en las normas sociales que tenemos relacionado a la norma de género, donde empezar a impulsar distintos estilos de liderazgo, distintos modelos a seguir, distintos role models, van a ir de a poco instalándose como ideas preconcebidas o prejuicios no conscientes o ideas no conscientes cuando estamos más expuestos a estilos menos tradicionales, como aún los tenemos en nuestra sociedad. A maneira como você conduziu, Priscila, essa sua fala, me lembrou um livro, eu coloquei o nome dele no chat, A Dominação Masculina, do Pierre Bourdieu, que acaba deixando claro, né, como nós vemos aqui, e como você falou agora há pouco, que isso não é algo para a mulher, é algo para todos, porque toda essa expectativa de um homem que tem aquelas características que estão arraigadas no nosso pensamento também é algo ruim para os homens. Não é algo ruim só para as mulheres, porque também impede a liberdade, está dentro da mesma lógica, né? A liberdade de um homem que não corresponda, por algum motivo, a determinadas características, ele também será estigmatizado, digamos assim, e muitas vezes, de maneira ofensiva, será comparado com uma mulher, né? Que é uma maneira de ofender tanto a mulher quanto aquele homem que está fora de determinadas expectativas. Então, essa barreira que a gente tenta ultrapassar, ou reconhecer, ao menos, ou verificar com essa pesquisa, ela também se refere a muitos homens, por diferentes motivos, né? Bom, então eu vou seguir para a dimensão 3.
Tudo bem para você, Priscila? Você gostaria de fazer alguma colocação agora? Não, eu vou seguir. No, pasemos a la última dimensión. Gracias, Tatiana. Obrigada. A dimensão 3, comportamentos. Aqui nós percebemos pelas respostas que a tomada de decisão feminina é mais compartilhada com o grupo do que a tomada de decisão masculina. Então, teria uma lógica um pouco mais colaborativa, mas isso também traz uma interpretação de fraqueza, né, vindo da mulher. Isso, em algumas respostas, por algumas respostas, nós percebemos que essa característica é interpretada como uma fraqueza, né? E nessa parte dos comportamentos, em complemento à questão dos estereótipos, nós analisamos o que é esperado em termos de comportamento. Os resultados que aparecem é que são mais associados aos homens comportamentos ligados, por exemplo, à força e decisão. E as mulheres, comportamentos mais ligados à fragilidade e cuidados, né? Nessa diferença. Como se alguém sendo cuidadoso não fosse forte, por exemplo, né? O resultado indica isso, que essa é a percepção. Lembrando que no Brasil, essa pesquisa foi respondida por estudantes de MBAs executivos, na maioria dos casos, MBAs executivos internacionais, das escolas que nós mencionamos. Tá? Então, são essas pessoas que estão estudando, estão se qualificando e dentro do mercado de trabalho. Então, essa foi a nossa percepção mais clara da dimensão 3. Priscila, pode ficar à vontade para comentar. Gracias. Sobre esta dimensión en los comportamientos, en nuestro estudio preguntamos por algunas habilidades puntuales. Por ejemplo, cómo veían las personas el feedback y mentoring en su desarrollo profesional, cómo era su participación en instancias que le permitieran el ascenso profesional, en sus interacciones con otros cargos, y la verdad es que no notamos muchas diferencias importantes, pero una que sí notamos de que tenía diferencias era la formación de las redes profesionales de las personas del estudio. Cuando preguntamos a hombres, por ejemplo, cómo estaban conformadas sus redes, la mayoría de los hombres tenía un 57% que su red profesional estaba formada en su mayoría por hombres, a diferencia de un 44% en el caso de las mujeres, en que la mayoría de su red estaba compuesta por hombres. Cuando les preguntamos si su mayoría de red profesional estaba compuesta por mujeres, era una diferencia, por supuesto, bastante mayor. En el caso de las mujeres era un 29% que su red profesional estaba formada por mujeres y solamente un 13,9% de los hombres tenía redes mayoritariamente femeninas. Entonces nos hace pensar que en el desarrollo profesional, la formación de redes profesionales, de contactos, de ayudas, de relaciones, de generación de capital social es absolutamente importante. Y cuando tenemos mayor presencia de hombres en toma de decisión y nuestras redes están compuestas en su mayoría por mujeres, significa que nosotras mujeres tenemos menos acceso a ese capital social que los hombres. Y aquí hay un sesgo cognitivo bien interesante, que es el sesgo de afinidad, que es un sesgo no consciente donde las personas nos relacionamos a quienes se parecen a nosotras. Entonces es natural que los hombres se relacionen con más hombres y a veces nosotras también a mujeres de nuestra edad similar, de nuestra área profesional similar, pero eso dificulta esta diversidad que queremos que se realice en el lugar de trabajo, donde podamos hacer
redes de colaboración y confianza de forma natural. Entonces ahí es donde, por ejemplo, nuestro trabajo, por esto mismo, se ha enfocado en generar redes de mujeres y redes de hombres también, programas de mentoría mixtas también, para impulsar ese relacionamiento que no se da de forma natural, justamente porque seguimos todas las personas perpetuando el relacionarnos con quienes se parecen a nosotros. Entonces, ese fue uno de los hallazgos interesantes que encontramos en este aspecto de comportamientos, pero en el resto de los ámbitos en que vimos, mentoring, negociación incluso, no encontramos mayores diferencias. Ok. Então, vou passar para parte de algumas conclusões, isso com relação ao Brasil. Essa foto da esquerda é bem recente, né? Vocês devem ter visto essa notícia, que a Luísa Trajano é a única brasileira na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo, não? É bem recente, tem umas 2 semanas no máximo. O que nós percebemos, apesar desse retrocesso que vem sendo percebido, inclusive com uma pandemia, ou as questões que a Priscila explicou, ao que parece, pelo retorno da pesquisa, e se a gente analisar dados históricos, que, embora haja todos esses problemas, ainda assim, este momento é provavelmente o melhor que já existiu, ou seja, a história continua evoluindo, embora com alguns momentos dando um passo para trás, ou enfim, como nós vimos a classificação do Brasil no índice, logo no começo da apresentação, ainda assim, a gente vê esforços maiores, a gente vê discussões maiores, como as que nós estamos tendo hoje, mais discussões, órgãos como o Women in Management mesmo, da Priscila, que lançam esse olhar e analisam, hoje em dia, os dados, mesmo essas informações ou essas percepções que não são tão positivas, nós temos mais visibilidade para elas. No Brasil, algumas escolas, e cada vez mais escolas e instituições, têm cursos para mulheres, como a própria São Paulo, onde eu trabalho, tem um curso de formação de conselheiras. O IBGC também tem, a Fundação Dom Cabral, enfim, várias instituições, esses ambientes têm sido bastante fomentados, né, com o fim, naturalmente, de depois promover essa diversidade que a Priscila comentou, e essa união, né, um trabalho em conjunto entre homens e mulheres, mas existe, no momento, uma força para que isso aconteça de uma maneira mais equilibrada, com a presença de mais mulheres. A própria ANAMBA, no momento, é dirigida pela Alessandra, que é a primeira diretora executiva mulher da associação. No momento, temos 4 diretorias, considerando ela como uma diretoria também, e somos 2 mulheres e 2 homens. E isso é um esforço que acaba que, cada vez que uma pessoa chega, isso fomenta que outras pessoas cheguem e, assim, sucessivamente, né? E melhorando as empresas, os quadros, os relacionamentos, melhorando de uma maneira sustentável e, como dissemos, para todos, não apenas para as mulheres, mas também para os homens, né? Então, essas foram algumas conclusões que nós comentamos. Priscila, fica à vontade. Gracias. En algunas de las conclusiones de nuestro estudio reflexionamos en 3 ámbitos principales de acuerdo a la data que recogimos. Primero, que hay que mantener
e impulsar la ambición de las mujeres en su desarrollo profesional. Nuestra mayor insight, nuestro mayor descubrimiento fue que las mujeres tienen la misma ambición que los hombres, tienen el mismo deseo de desarrollarse profesionalmente. Sin embargo, tenemos solamente un 8% de mujeres en directorios de empresas en Chile. Y la data no cambia mucho en distintos países, sobre un rango sobre alrededor de un 10 a un 15% de presencia de mujeres en alta dirección. Entonces, ¿cómo impulsar, cómo seguir apoyando el desarrollo de las mujeres es fundamental? Y cómo vamos a ir cambiando el storytelling de cuál es el perfil de las personas que están en la alta dirección, rompiendo también de que tengo que hacer una decisión entre mi vida personal y el desarrollo de mi familia junto con el desarrollo profesional, que no sea una decisión o uno o lo otro, sino que es posible, si es que lo quieren, hacer ambas cosas. La segunda reflexión que tuvimos fue relacionada a revisitar los estilos de liderazgo, el cómo no ver de una forma débil, flaca, el tener los atributos de el cuidado, la colaboración, que justamente es lo que necesitamos en un mundo post-pandemia. Las empresas deben impulsar la colaboración extrema con todos los stakeholders, no solamente internos, no solamente los shareholders, sino el relacionamiento con la comunidad, con los movimientos sociales, y que incluso está siendo muy valorado por las decisiones de compra de consumidores y consumidoras, es donde traer la colaboración es absolutamente importante y es un atributo en el que las mujeres se identifican bastante. Entonces, ir cambiando también e ir revalorando los estilos de liderazgo más horizontales, más colaborativos, que por supuesto no son exclusivos de las mujeres, hombres también tienen esos atributos, y cómo ir cambiándolos también para tener una nueva forma de liderar empresas. Y por último, el practicar la proactividad. Esto no va a cambiar de forma natural. Si nosotros dejamos que todo esto siga cambiando al ritmo que vamos, nos va a demorar 267 años el cerrar la brecha de empoderamiento económico entre mujeres y hombres, según el Foro Económico Mundial 2021. 267 años. Ese número el año pasado era 257. El año antepasado era 202. Ese número sigue creciendo. Entonces, ahora más que nunca, tenemos la oportunidad de resignificar el mundo del trabajo. Después de la pandemia tenemos esta oportunidad de empezar una nueva forma de ser empresa, una nueva forma de hacer lugares de trabajo, como alguien mencionaba en el chat también. El mundo del trabajo ha cambiado y se presenta una tremenda oportunidad para hacerlo más diverso, más inclusivo y mejores lugares de desarrollo, tanto para mujeres como también para hombres. Esas son algunas de nuestras conclusiones. Nós também concluímos que na nossa pesquisa indicou que as mulheres têm as mesmas ambições, que foi a primeira conclusão a que você se referiu, e uma questão que eu vejo muito ser falada hoje em dia, tanto por RHs quanto o perfil do profissional mesmo, eu entendo que caminha para essas questões que sempre prejudicaram como a gente vê nas pesquisas, né, que prejudicaram o desenvolvimento das mulheres, a questão da vida pessoal com a vida profissional. Hoje em dia, talvez, né, seja uma grande oportunidade aproveitar esse aspecto para a gente pegar esse momento pós-pandêmico e tentar fazer ações para melhorar o desenvolvimento profissional das mulheres, porque muito se fala agora sobre a integralidade do profissional, né? Antigamente, a gente até ouvia frases como ele é um ótimo profissional, mas não é uma boa pessoa. Hoje em dia já não tem sentido essa frase, porque a vida pessoal, a vida profissional de uma pessoa tem sido cada vez mais aceitas como algo que tem uma mistura, né? Que tem uma interseção.
acredito que isso pode ser uma oportunidade que deveria ser aproveitada pelas mulheres, né? Até a plataforma de currículos brasileira, o Currículo Lattes, fez uma modificação para que as mulheres possam incluir, tem que melhorar, porque eu acho que quando eu vi era só para mulheres a licença parental. Eu acredito que ela poderia incluir a licença simplesmente parental, né? Não importa se é mãe, né? Como a empresa brasileira, o Boticário, tomou um passo nos últimos meses também, que acredito que seja muito importante, que foi igualar a licença. Cancelou o que se chama licença maternidade, sim, licença parental. Se um funcionário do Boticário, casado, que tenha um marido, e eles adotarem uma criança, ele tem a licença parental. É a mesma licença que uma mulher que tenha um filho biológico, por exemplo. Então, todos os funcionários, dentro das regras de idade, não sei, de crianças, têm a licença parental. Então, achei que essas mudanças ou atitudes empresariais como essas também trazem um passo importante para que essa mescla de vida pessoal e profissional seja um pouco mais equilibrada, digamos assim, né? Acho que essas ações foram interessantes, né? Você gostaria de fazer ainda algum comentário sobre essa parte das conclusões, Priscila? Você fica à vontade. No, creo que nos va quedando más claro de que tenemos muchos desafíos por delante, pero mientras más herramientas tengamos para ir haciendo frente a estos desafíos, como el estudio presente, creo que nos van a ir aportando insights y reflexiones sobre cómo seguir cerrando la brecha. Me gustaría que no queden con esta sensación de que es demasiado grande el desafío, sino de que podemos ir haciendo cosas que marcan en el corto plazo mucha diferencia. Como comenta Tatiana, las licencias parentales, cuando los beneficios son para mujeres y hombres, cambia completamente la cultura también del relacionamiento del cuidado, que seguimos dejando en los hombros de las mujeres el cuidado en general, pero cuando lo redistribuimos en políticas así, el cambio es increíble. En Chile solamente el 0,5% de hombres, ni siquiera un 1%, 0,5% toma el permiso legal parental por principalmente la presión social de estar con los hijos y tomar ese tiempo con los hijos y no estar en su lugar de trabajo. Ese es el permiso de la política pública. Sin embargo, las organizaciones privadas, las empresas, pueden ir más allá de la ley, y en el caso de Chile también hay muchas empresas multinacionales también, como Natura, como Pricewaterhouse, como Walmart, que tienen días adicionales para los padres, tanto biológicos como de adopción, tanto parejas heterosexuales como parejas de la comunidad LGTBI, donde pueden tomar esos días para también usar sus permisos parentales. Entonces, hay muchas buenas prácticas que las empresas también pueden hacer, más allá de lo mínimo que requiere la ley. Así que también la invitación siempre es a que las empresas pueden ir mucho más allá, y eso impacta positivamente en la percepción de los trabajadores y trabajadoras, en el clima laboral, en la productividad. Así que también es una estrategia ganar-ganar. Ahí es win-win para toda a organização. E nós estamos no período de posicionamento das marcas, né? Nós entramos já tem um tempo nessa tendência, que já é uma realidade. Então, quando uma empresa faz isso, ela acaba também se posicionando, e é um marketing incrível, né? Porque as pessoas começam a falar sobre isso. Além, ou seja, para além de, como você já comentou, de justiça social e de direitos humanos, tem um retorno que é tanto em crescer e amadurecer as relações dentro da empresa,
quanto um retorno mesmo de se mostrar uma marca melhor, uma marca que vai além da legislação e assim por diante. Então, realmente, né, é um ganha-ganha sem contrapartidas. Adorei o seu visitante que chegou aí do seu lado, Priscila. Lindo, gato. Bom, apenas para completar os slides, a Ananda segue com uma série de pesquisas. Quem tiver interesse pode escrever para nós, ou entrar em contato, né, nos seguir na página do LinkedIn. A gente faz também uma série de eventos gratuitos, normalmente mensais ou a cada 2 meses, eventos de interesse para negócios, e que envolvem pessoas, envolve o marketing, ou finanças, itens ligados também aos pontos de acreditação, né, dos pontos que nós avaliamos. Portanto, entrem em contato conosco, fiquem à vontade. Priscila, eu vou passar para o seu slide também, para você falar das questões de contato, tá bom? Sí, obrigada, Tatiana. También nosotros trabajamos con empresas en el sector privado, interesados en, por supuesto, seguir impulsando la igualdad de género en las organizaciones. Nos pueden escribir a info@wimchile.com. Hoy día la pandemia nos ha dejado muchas cosas terribles, pero una cosa creo positiva que ha dejado es que ha eliminado las barreras del trabajo físico también, y hoy día tenemos programas en Latinoamérica, tenemos actualmente con Colombia, Argentina y México algunos programas de implementación, y también les quiero dejar material gratuito en una plataforma de una comunidad que tenemos que se llama Red Mirífica, donde tenemos cursos online, tenemos eventos gratuitos, así que también quien quiera seguir profundizando puede acceder así ahí. Tenemos algunos encuentros en inglés y creo que es buen momento de hacer encuentros en portugués también. Parte del equipo de Women in Management también está en Brasil, así que es algo que buscamos desarrollar. Así que por nuestra parte, muy felices de la invitación, del trabajo que ha hecho Anamba también. Ha sido muy gratificante ver cómo, a pesar de que hay tantos desafíos, creo que las alianzas también en este momento son muy, muy necesarias, así que muy agradecida de todo su invitación y este espacio también para compartir nuestra investigación. Muito obrigada, obrigada a todos, obrigada Priscila, Kelly, audiência, Ampad, ou Enampad. Acredito que eu possa parar de compartilhar os slides. Ok. Bom, muito bom. Agradecemos mais uma vez, né, em nome do Comitê do GPR, em nome da Ampad, por essa apresentação de vocês, por todo esse trabalho, né, que vocês vêm conduzindo junto à Anamba e Priscila, né, em outro país, se dispondo a estar aqui também conosco, fuso horário e tudo. Então, agradecemos muito. E à medida que vocês foram falando, a gente começa a refletir sobre algumas questões que acompanhamos já há algum tempo. Eu lembro que eu fui introduzida por essas questões de gênero e também no debate sobre função gerencial no Brasil pela minha orientadora de doutorado há algum tempo atrás. Jamais confessarei quantos anos isso tem, porque não acho de bom tom, não é, na minha idade. Mas eu me lembro que logo quando eu entrei para o doutorado, a professora Marlene Catarina de Oliveira Lopes Melo, que era uma professora da instituição na qual hoje eu sou professora também, e uma mulher precursora, né, do seu tempo, uma mulher avante do seu tempo, tanto por ocupar tais cargos de gestão na universidade, como também por pesquisar sobre essas questões que são delicadas e, vamos dizer assim, e contribuir
visceralmente com as discussões de gênero no país, no Brasil, né? Marlene é uma das referências disso, bem como também na função gerencial. Então, essas primeiras discussões que acabam se tornando isso que vocês duas mostraram aqui, as nossas militâncias no nosso dia a dia, né? Isso é muito, muito significativo. Com relação aos dados das pesquisas, me chamou a atenção o fato, né, das coletas pré-pandêmicas e das observações que vocês fizeram sobre possíveis mudanças, né, que ocorreram aí com trabalho remoto maciço, em grande parte das organizações, a questão de presença de filhos, eu até comentei sobre isso também no chat, né? E não apenas filhos, mas dependentes de outras ordens, idosos que muitas vezes acompanhamos, deficientes que muitas vezes temos em casa. Então, as questões de diversidade, de geração, de deficiência, elas acabam se intercalando no dia a dia de homens e mulheres, né? E eu acho que e a forma como vocês também estão conduzindo as pesquisas me chamou muita atenção, porque num primeiro momento, há anos atrás, acabava um interesse quase que exclusivo pelas vivências e perspectivas das mulheres, e hoje a gente começa a perceber que as questões de gênero elas são mais profundas. Porque quando vocês falam, por exemplo, que compartilhar decisões, compartilhar informações para os homens tem um certo sentido, um certo significado, não é? Uma pessoa democrática, uma pessoa... Né? Enquanto que para mulheres pode significar, ou para grande parte das mulheres, isso pode significar justamente uma fragilidade. Ela compartilha porque ela precisa de apoio. Então, como é que fica isso? E aí acaba que a gente, hoje aqui no núcleo que eu coordeno, a gente acaba juntando algumas questões de gênero com essas outras de sentidos, significados no trabalho, valores, porque a gente tem percebido que a questão não é só teto de vidro, né, glass ceiling, não é só isso. É uma questão que está muito mais arraigada, construída socialmente, né, do que simplesmente as definições daquilo que a gente chama de sexo, homem e mulher. Né? Nós estamos tratando de uma construção social. É uma coisa bem complicada. Mas tem uma coisa que eu fiquei curiosíssima, e aí eu queria conversar isso com vocês também e estender, né? Se me permitem franquear a palavra, né? Para a gente conversar sobre isso, sobre essa diferença, esse gap entre o exercício da função gerencial, que é ocupar cargos formais de gestão, de autoridade, de poder dentro das organizações, com o exercício da liderança. Essa é uma discussão antiga e que certamente não chegaremos num consenso aqui hoje, mas eu acho que ela precisa ser feita, porque uma coisa é a gente tentar entender um pouco melhor esse terreno arenoso que é a liderança e seu exercício, e conjugar isso com a função gerencial. O nosso sonho de gestão é que essas coisas caminhassem juntas. Eu olhasse para o gestor, para a gestora e falasse, eu sigo. Eu quero ser igual quando eu crescer. Não é? Que essa coisa da liderança, essa coisa que um colega nosso, que deve estar em outra sala, porque já estava me reportando umas coisas aqui no WhatsApp, e que tem a ver com as questões de gênero, o professor Jair Nascimento Santos, e Jair, na tese dele, trabalha essa questão da liderança também de um modo muito particular, a liderança como um processo de sedução, para além das discussões que usualmente fazemos num sentido mais funcionalista e positivista, mas psicanalizando essa questão. Por que eu sigo? Por que eu permito que me influencie? Por que eu exerço isso do modo como faço? Né? Sedutoramente. Isso tem muito mais a ver com liderança do que com a função gerencial em si. E são coisas, infelizmente, e para o terror de muitos subordinados, né? Que não coincidem quando você consegue atingir, consegue chegar num cargo de gestão, muito menos quando você é mulher, num país como o nosso, sabe, Priscila? Um país onde somos conhecidos pela nossa receptividade, pelos abraços afetuosos, mas extremamente machista, preconceituoso, misógino, sexista e outras coisas que eu vou me dar o luxo de parar por aqui.
ok? Então, Tatiana e Priscila, novamente palavras com vocês, e eu estou vendo aqui outros colegas, professor Tiago Nunes, que coordena o GT de qualidade de vida, e que tem trabalhado nas questões que envolvem diferenças e discriminações também, nas questões que envolvem assédio. O Tiago tem uma vasta contribuição nisso também. Annelise Rebelato, que tem trabalhado nas questões de geração, também coordenadora de GT. Paula Brandt, também coordenadora de GT. Quem mais que eu estou vendo aqui? Enfim, estamos entre pares. Maiara, lá do Nordeste, e as outras pessoas, por favor, gostaria de escutar a todos. Vamos lá? Bom, o chat... Posso, então? Claro, Annelise, por favor. Então, certo. Em primeiro lugar, bom dia a todos, a todas. A Kelly comentou, então, né, que eu trabalho a questão de gerações, né, e tenho também me aventurado nessas pesquisas e trabalhos sobre gerações a vincular questões de gênero. Entendo que eu tenho que avançar muito mais, e foi muito bom, então, ter escutado o resultado da pesquisa de vocês. E eu tenho trabalhado a questão dos envelhecentes, né? E até numa das sessões a gente estava conversando o quanto aí tem as questões das interseccionalidades, né? Então, a gente pega uma mulher, né? Já tem todas essas diferenças, né? Essas questões que vocês trouxeram aqui. Aí a gente pega ainda uma mulher envelhecente, quanto né, dificulta ainda mais a vida dela no trabalho, na sociedade como um todo, né? Mas focando na questão do trabalho. Aí você adiciona aí outros marcadores, né? Como outras etnias e orientação sexual, e cada vez a gente vai tendo mais dificuldades e mais perante essa sociedade machista e todas as descrições ali que a Kelly, né, colocou e que vocês muito bem trouxeram relacionado à diferença de gênero. Então, eu vejo assim, a gente tem muito ainda que estudar, muito que avançar, né? Tatiana, eu peguei o teu contato, Tatiana, e aí eu vi que vocês ainda estão coletando dados, né? Se não me engano, se eu não me passei, é isso? Nós não estamos coletando propriamente desta pesquisa, mas nós estamos fazendo pesquisas continuamente, e também isso não significa que não haveria um interesse, se for do seu interesse, de, por exemplo, retomarmos, a gente poderia até falar com a Priscila, né, e nós retomarmos ou pegar parte desse estudo, se for de seu interesse ter um olhar sobre uma parte desse estudo e fazer uma nova pesquisa, para um novo relatório comparativo. Então, seria um prazer, se for de seu interesse, nós fazemos essas pesquisas em parceria, e trazer alguém com essa experiência, sua experiência aí para contribuir nesse sentido com a Ananda, nossa, para a gente seria, já falo por mim, seria absolutamente bem-vindo e maravilhoso. Então, a gente poderia, sem dúvida, falar sobre isso e contar com essa mesma rede, né? Talvez não só alunos, né? Se fosse uma pesquisa, pode ser alunos, ex-alunos, os funcionários, enfim, a gente pode buscar nossas empresas parceiras também e divulgar amplamente, enfim, nós podemos verificar o que parecer mais adequado. Então, seu contato com certeza é muito bem-vindo.
Muito obrigada pelo interesse. Eu que agradeço, Tatiana. Eu estou vendo aí, estou com um possível orientando que iria se aventurar, né? E aí ele se aventurando nessa temática, né? Aí fica mais fácil para mim, porque vocês sabem como é, né? A gente começa a abraçar um monte de coisa quando vê não tem braço. Mas realmente, assim, eu acredito que ele vai trabalhar comigo e nessa temática, aí eu vou fazer contato, sim, sem sombra de dúvida. Obrigada, Ok. tá? Eu que Tatiana. agradeço. Muito obrigada. Pessoal, num determinado momento eu estava super preocupada com o tempo e eu achando ótimo a gente ter tido esses minutinhos aqui para conversar um pouco. Paula, a gente tem mais um tempinho, não? Olha, o tempo da sala era de 10h45 a 12h30. Depois de 12h30, a gente nunca sabe o que acontece, porque às vezes eles expulsam a gente da sala, a sala simplesmente sai do ar, não é? Ou às vezes demora mais, então é um mistério. Mas fala, Paula. Bom, eu vou contar um pouco do que eu tenho pesquisado, né? Junto com o professor Joel, a gente faz uma distinção entre liderança e gestão, mas em comum, porque a gente considera que gestor é aquele que está na arena política. Então, a partir do momento em porque essas coisas se misturam muito, né? A partir do momento em que eu passo a ter que conciliar interesses divergentes e tal, eu sou considerado um gestor porque eu estou na arena política. E aí eu tenho aprofundado nesses estudos, e a percepção é que as mulheres são mais sensíveis elas têm menos vontade política, porque por conta dessas questões de significado, elas entendem o mundo dessa influência como uma coisa suja e negativa. E aí vários autores, autoras, inclusive, falando sobre essa necessidade de um amadurecimento político, que aí você deixa de ver essa questão da influência como exclusivamente negativa, e você entende que você pode exercer uma influência positiva, seria um ponto de maturidade sobre esse aspecto da organização, e aí você exerce uma influência com ética, integridade, etc. e tal, mas que muitas mulheres têm dificuldade em caminhar por esse processo de refinamento da percepção da arena política como algo que poderia ser positivo e tal. E aí, muitas vezes, elas não se deixam desenvolver porque é uma coisa que é sujo, eu não quero, e isso deveria ser excluído, ao invés de enxergar como uma questão mais neutra, porque, na verdade, nós somos influenciados e influenciadores o tempo todo. Então, nós temos caminhado nesse sentido de enxergar a gestão e liderança. Então, quando eu estou na arena política e eu sou o gestor, eu preciso exercer a liderança, né, que realmente são coisas desconectadas, mas que as mulheres têm tido dificuldade tem mais dificuldade de enxergar isso de uma forma positiva. Então, eu tenho me preocupado muito em como trazer essa perspectiva positiva para que as mulheres façam essa ressignificação, que eu acho que isso ajudaria a elas se desenvolverem em termos de carreira e etc. e tal. Então, era só para trazer um pouco de onde a gente tem caminhado nesse sentido e como que isso afeta especificamente as mulheres, né? Aí só para contribuir nisso. Paula, que isso tem a ver com outra questão que as meninas colocaram, que são justamente os estereótipos, né? Porque exatamente. Você aprende a ser mulher, os homens aprendem a serem homens com todos esses comportamentos que lhes são atribuídos, né? A gente aprende a olhar de um modo, né? E acabamos, em certas medidas, reproduzindo, né? Porque aquilo que agora eu não lembro se foi a Tatiana ou a Priscila falaram em dado momento, que dependendo de como você se comporta, você
é comparado a um ou outro sexo pejorativamente. Ah lá, tá igual mulher. Nossa, agora você falou igual um homem. Que comentário é esse? Eu uma vez escutei que eu dirigi igual um homem. Aí eu resolvi tomar isso como um elogio, para não brigar, né, com as pessoas. Você dirige igual um homem. Eu falei, deve estar tentando me elogiar. É uma loucura. Agora, eu acho que no centro dessa coisa da gestão e da liderança, tem uma outra discussão que Joel também faz, que é a questão da competência. Como que tem hora que essa coisa transita com facilidade ou plenitude, e tem hora que agarra e você não entrega. É um dilema. É um dilema. Verdade, são muitos aspectos, né, para a gente. E é aquilo que você falou, tem muita coisa que é significado, foi culturalmente, então a gente não consegue, assim, ainda fica aquela coisa de gerir como homem, né, que sendo o modelo a ser alcançado, e não necessariamente precisa. E essa habilidade política seria justamente essa da conciliação e tal, mas é um caminho. É um caminho. É complicado, difícil. É complicado. Né? Coisa de colocar o terninho, o salto alto e o batom não é à toa. Cada coisa tem um significado nisso aí. Gente, só uma coisinha. Nosso apoio aqui do evento, na pessoa de Caroline, avisou aqui que, após o horário, a gente pode acessar o lounge para continuar as discussões e para fazer as outras trocas, esses outros insights que vão surgir na medida que as pessoas vão conversando, né? É isso. Pessoal, e aí? Mais alguém? Como estamos hoje? Eu achei que eu ia precisar sair, vai dar o tempo certinho. Ai, que ótimo. Tiago abriu o vídeo. Fala, Tiago. Já vi que quer falar. Já que você falou meu nome, né, eu me sinto, acho, obrigado a comentar alguma coisa, né? A ideia é essa, é chamar para fora. Eu senti a pressão, né? Então, assim, bom dia, né? Sou o Tiago. E eu gostaria até de comentar algumas questões relacionadas às minhas pesquisas, né? Minha vivência dentro desse mundo de assédio, de violência, né? Tenho pesquisado essa temática já faz uns 12, 13 anos, né? Em especial dentro das instituições de ensino superior, principalmente públicas. E aí uma fala da Paula me trouxe uma situação de uma ocorrência lá dentro da instituição, né, que as mulheres têm menos vontade política. E se a gente for observar dentro dessa instituição que eu analisei, os cargos, por exemplo, de alta direção, pegando aí a reitoria, teve apenas uma mulher como reitora, né? E foi uma luta extremamente grande, né? Porque a universidade ela é cercada pelos grupos dominantes, ou a gente pode dizer em outras palavras, maçonaria, né? E grupos 99,9999% homens, para não dizer 100%. Né? E dentro das instituições a gente pegava basicamente grupos do poder, os feudos, né? Pessoal do direito, tecnologia, área da saúde, e veio uma mulher reitora da área de história. Uma mulher reitora de história, assim, totalmente o desvio padrão da situação. Né? E ela veio com um discurso, né, obviamente, de mudança, com as suas características, com a sua vivência dentro do campo. Né? E, obviamente, os outros grupos dominantes, né, as diversas lojas maçônicas ali ao redor da instituição, começaram a minar, né, a reitora, suas práticas, enfim. Chegou um ponto, e aí é um discurso que vocês até, a Priscila e a Tatiana mencionaram, né, em alguns slides,
Então, para ela conseguir se manter, de certa forma, e exercer ali a sua prática de gestão, ela teve, né, que assumir, né, até entre aspas, né, algumas características mais masculinas, né, ditas aí pela literatura, de ser mais ofensiva, mais agressiva, e isso gerou todo o que o grande grupo queria, né? Olha só como a reitora está agindo, como ela é agressiva, como ela persegue os grupos, né? E aí ela caiu entre aspas, na armadilha que foi plantada para ela, né? E isso, na eleição seguinte, acabou para ela, né? O final da gestão dela foi extremamente pesado para ela. E ela fez toda uma equipe, principalmente de mulheres, né? E foi praticamente caindo um atrás do outro, assim, uma atrás da outra, né? E é um ambiente, né, a universidade pública, em especial, muito masculina, como vocês mencionaram, né? Os cargos, em geral, os cargos, de certa forma, representativos, estão na mão dos homens e dos seus grupos de feudos, né? Eu vejo a universidade muito como vários feudos e com vários chess master, né? Pessoal que está mexendo ali os tabuleiros e colocando as suas peças de acordo como eles, o grupo dominante, quer, né? Então, gostaria só de dar esse relato que é uma experiência que eu visualizei, que eu participei até, de certa forma, um pouco dessa gestão, mas, infelizmente, é uma realidade que a gente vê em muitas instituições no Brasil e no mundo, né? Não tem muita diferença nesse aspecto. Gente, eu ainda bato na tecla dos processos de socialização. A gente aprende a ser, né, a se comportar, e qualquer coisa que saia fora disso é estranho, é diferente, é ameaçador, é estereotipado, discriminado e usualmente alvo de violência, né, Tiago? Vai por aí. Nossa, gente, ali, ó, a Carolina acabou de nos informar que precisa fechar a sala. Ai, que horror, Carolina! Mas é isso. Mais uma vez, Tatiana e Priscila, muito obrigada por se disponibilizarem a trabalhar com um tema tão delicado, tão sutil, mas absolutamente do nosso cotidiano. Então, em nome de GPR, agradecemos muito, agradecemos também a presença de todos aqui, as trocas que já aconteceram ali no chat e as que vão acontecer daqui a uns tempos, né, Annelise? Vamos que vamos, vamos com força. Olha, um excelente Enampad para vocês. Amanhã ainda tem muita coisa legal acontecendo. Sexta também. Aguardamos a todas e todas nas reuniões diárias, nas reuniões de premiação, tanto da Ampad quanto de GPR, onde teremos prêmios específicos de melhor artigo de dissertação, melhor artigo de tese, melhor avaliador. Obviamente, não com toda a alegria que certamente os premiados e premiadas merecem, em virtude daquilo que todos aqui já sabemos, da perda de um grande amigo, de um grande colega, de um grande parceiro da academia, professor Sidney Rocha de Oliveira, a quem também faremos uma homenagem na sexta-feira, e eu convido a todos a participarem desse momento, porque eu acho que vai ser muito importante essas celebrações, sobretudo à vida, né? E ao legado que precocemente o Sidney nos deixou, né? Então, é isso. Estão todos convidados para a nossa, e convidadas também, claro, né? Imagina, para essa reunião da linha de GPR que acontece na sexta-feira, tá bom? Um abraço a todas. Tatiana e Priscila, parabéns e muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada pela receptividade. É a Priscila que envolveu a Anamba nessa pesquisa e a receptividade de vocês, a participação de todos. Foi um prazer enorme estar aqui.
Muito obrigada pela invitação também. Muito obrigada. Seguimos trabalhando. Seguimos. Juntas. Abraço, Juntas. pessoal. Abraço. Tchau, tchau.